O livro do Apocalipse, como os demais livros da Bíblia, são livros históricos. Ora, o livro do Apocalipse trata dos imperadores. Os imperadores não estão vivos. Aquilo que ficou lá no passado virou história. Eu disse a um abençoado hoje que Paulo viveu no tempo do rei Agripa, apelou para César. Ora, isto ficou na história. As cartas de Paulo são cartas históricas. Claro que existe ali argumentos e doutrinas que são transcendentais. O batismo da igreja no primeiro século foi em Cristo, hoje não pode voltar a ser nas águas. Isto é uma doutrina transcendental. Então, o livro do Apocalipse, como os demais livros da Bíblia, são livros históricos, de cunho histórico. Nós estamos aqui na aplicação desse entendimento, mostrando que você não deve aplicar este livro como doutrina, mas assim como eu e vários irmãos aqui do canal, crescer na graça e no conhecimento, desmistificar a aplicação deste livro e aquilo que os pastores têm feito, futurizando este livro, colocando as pessoas debaixo de uma falsa esperança. Pois bem, o tema de hoje é: o céu e a terra já passaram. Como assim? Sim, a igreja se apega ao livro do Apocalipse de forma literal. E este livro está envolvido numa simbologia, numa linguagem de figura, porque ela não foi escrita para mim nem para você. Entender este livro é um processo da revelação e da escatologia consumada. Não se entende este livro indo para a escola de teologia, para a escola bíblica dominical, porque se pega isto de forma literal, como que você espera que este céu passe? Então, quando você mergulha neste mundo maravilhoso da escatologia consumada, quando você entende a revelação da graça de Deus, quando você vai aliando o contexto histórico judaico, você entende perfeitamente. Vamos entender um pouco mais esta noite, Apocalipse capítulo 21, versículo 21, eu vou ler alguns versículos. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo de número 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. É muito interessante quando você vai caminhando neste universo. É muito bom quando você lê os livros históricos da Bíblia com olhos iluminados. É muito bom quando você não espiritualiza tudo. É muito bom quando você entende o contexto histórico e cultural, colocando a vírgula, o passado e o presente. Quando você sabe que o passado não pode participar do futuro a ponto de pegar essa simbologia e ficar aguardando que um céu azul passe, que a terra, o cosmos passe. Então tudo isso era uma linguagem de figura própria dos judeus. O próprio Pedro disse isso. Olha aqui, segunda epístola de Pedro, escrito na Macedônia aos judeus: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Vê, João um judeu, Pedro um judeu, estamos mostrando passagem paralela, que o que João está falando na ilha de Patmos não é para um futuro, e sim algo que já havia sendo profetizado, algo que os judeus já viviam. O que eles entendiam, o que Pedro entendiam com esta linguagem, o que os irmãos da Ásia, que iria receber o livro do Apocalipse, não nós, entenderiam com aquela frase de o céu e a terra já passaram, o mar já não existe. Era o que os pastores deveriam entender. Ele diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra, Israel e as obras que nela existem serão atingidas. Versículo de número 11.
visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem sem procedimento e piedade. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa dos quais os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Atente que ele é enfático em dizer aos seus contemporâneos que eles deveriam, não nós, eles deveriam, o que iria acontecer, esse linguagem de figura, de céus incendiados, os elementos abrasados se derretendo, eram para eles, por conta desse feito, eles deveriam viver em santo procedimento. E Pedro deixa claro que isto aconteceria quando? Diz aqui no versículo de número 12, apressando a vinda do Senhor. Ora, já está mais claro para nós neste canal que a vinda do Senhor a que Pedro se refere foi o dia da parousia que culminou com a queda do templo. E estes sinais aqui, disse Pedro, que ele estava apressando esses dias. Era o que João estava vendo na ilha de Pátimos, a sua conclusão final. Porque ele disse, eis que já passaram, o céu e a terra já passaram. Eu vi novos céus e nova terra. Ora, será mesmo que eu posso dizer que sou um conhecedor exímio das Escrituras e achar que Deus iria tirar esse céu azul e colocar um outro céu verde? Seria isto? Seria contraditório dizer então que tudo que ele fez era bom e agora ele iria destruir a sua própria obra? Me pegar no efeito literal. A igreja tem a síndrome de Tomé. A igreja precisa ver, tocar, coisa palpável, tangível. Então a igreja espera a linguagem de figura dos judeus, e que as 7 igrejas da Ásia estavam participando, porque o livro de Apocalipse era para eles. Você vê que Pedro está numa linguagem própria dos judeus. E ele diz que esta linguagem que os judeus entendiam, que uma vingança, uma manifestação de juízo iria aplacar aquelas vidas. Preste atenção na passagem que eu vou te mostrar. Preste bastante atenção. Porque os pastores dizem assim, ué, Geraldo, mas eu não vi o céu queimar. Eu não vi o céu passar, o céu continua mesmo desde a eternidade. Claro, você se apega aos pontos aqui do Apocalipse de forma literal. Você está olhando para o céu lá em cima, você está olhando para as estrelas. Quando fala de sol, você olha para o astro-rei. Quando fala de lua, você olha para a lua. Agora leia comigo, por favor. Isaías capítulo 34, versículo de número 4. E pergunte ao teólogo da igreja se há relato na Bíblia que isto aconteceu de forma literal. Vou ler o versículo 34, versículo 4, vou ler também o versículo 5. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como a folha da vide e a folha da figueira. Versículo 5. Porque a minha espada se embriagou nos céus, e eis que para exercer juízo, desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. A pergunta que eu faço é, alguém conhece na história da humanidade que quando Edom passou pelo juízo do Pai, os céus foram enrolados como um pergaminho? Como diz aqui o versículo de número 5, todo o exército do céu se dissolverá. A NASA, ou algum equipamento de ordem astronômica, que faz estudo da regressão dos tempos, ou que lança míssil, sonda no espaço,
pode me dizer qual foi o dia que o exército do céu se dissolveu? E quando foi que os céus lá em Edom se enrolarão ali? Era para o futuro, para nós está no pretérito, então a conjugação verbal muda. Se enrolaram como pergaminho? Tem notícia de que todo o exército do céu caiu, como cai a folha da vide e folha da figueira? Isto não era uma linguagem do profeta judeu, que estava dizendo acerca de o governo daquele país, daquele local. Aqui não está claro perfeitamente que isto estava anunciando o juízo, como diz o versículo de número 5, porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que para exercer juízo desce sobre Edom e sobre o povo que destinei para a destruição. Então não era esta a manifestação. E o que é então que Pedro está dizendo aos seus contemporâneos em Pedro, 2 de Pedro 3,10, que é uma passagem paralela lá de Apocalipse, a mesma terminologia. Virá, entretanto, como ladrão, juízo, o dia do Senhor, como foi em Edom, no qual o céu passarão como estrépito, estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras nela existem serão atingidas. Veja, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis quem? Os seus ouvintes na Macedônia, ser tais como que vivem em santo procedimento em piedade, diz ele no versículo de número 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, o que é que João está vendo na ilha de Patmos? Essa terminologia própria dos judeus e que os irmãos na Ásia iriam entender. Os pastores hoje não entendem. Os pastores acham que é um abalo cósmico. Os pastores acham que uma estrela vai cair e vai destruir tudo. Olha, eu acredito que nem Steven Spielberg teria tamanha imaginação. Você está vendo que isso não faz nenhum sentido? Um dragão voando por aqui, perseguindo uma mulher, a mulher vestida de sol com uma lua debaixo dos pés. Você imagina um homem com cara de leão, com cabelo de mulher, com cauda de escorpiões? Quando isso faz sentido? Pleno século 21. Então, os pastores não entendem, mas os irmãos, e na grande maioria semi-analfabetos, logo no primeiro século da era cristã, as 7 igrejas da Ásia estavam entendendo o que estava acontecendo aqui. Jesus, Yahshua, disse em Mateus 24:35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então aqui está o quê? O que era passar o céu e a terra? Passar o céu e a terra era passar aquele governo, era passar aquela aliança. Passar o céu e a terra era passar aquele aion, aquele velho sistema. Passar o céu e a terra era aquilo que os judeus tinham um orgulho santo. Por isso que tem um texto aqui que eu gostaria de comentar, uma vez que ele não fere o pensamento lógico, o pensamento base, mas eu gostaria de acrescentar o meu entendimento com todo respeito aos ouvintes. Olha lá, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Eu gostaria de frisar nesta frase ali, e o mar já não existe. Eu quero frisar neste mar não existe, porque como nada disso é literal, é claro que o mar não vai passar, não vai deixar de existir, não é isso? Como isso não é literal, eu gostaria de trazer um entendimento. Quem era mar aqui em Apocalipse? O que João estava dizendo para os irmãos lá na Ásia, que mar significava o quê? Qual foi o entendimento que João recebeu do que era mar?
Vamos voltar um pouco em Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande mãe das meretrizes da terra. Então vi a mulher embriagada com o santo e com o sangue das testemunhas. Quando vi, admirei-me com espanto. O anjo veio e me disse: por que te admiras? Te mostrarei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças. A besta que viste era, que não é. Deixe-me ir mais além, porque aqui está o sentido, que tem a sabedoria. Eu quero procurar a palavra amar para não ficar muito distante. Versículo 11, 12, 13, 14, não deu tempo de falou-me ainda, aqui está, versículo 15, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, e era Jerusalém. Quem eram as águas? Povos, multidões, nações e línguas. Então, nós entendemos que quando falava-se terra, era a terra de Israel. Quando falava mar, aqui na linguagem de Apocalipse, era quem? Eram os povos, demais povos, multidões, as nações e as demais línguas. Então eram todos povo gentio. Eu queria agrupar esse entendimento, porque quando o Apocalipse fala terra, é a terra de Israel. E quando ele fala mar, diz que mar era povos, multidões, nações e línguas. Então, eu entendo que em Apocalipse 21, versículo 1, e quando ele diz, vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu, o primeiro aion, o primeiro sistema de coisas abaladas, aquele sistema governamental, aquele velho sistema cerimonial mosaico, já não existe. O que existe agora é o novo céu, a nova terra, o reino inabalável. Eu gostei dessa frase, o mar já não existe, porque na ótica do Pai, esta separação do orgulho judaico, com essa discriminação de povos, nações e línguas, agora era um só, porque foi isso que o sangue de Yahshua fez, tirou essa desigualdade. Paulo já havia pregado no primeiro século da era cristã, em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, que diz que havia uma parede de separação e que agora ele fez ambos um só povo. Então, na ótica do Pai, não existe mais a terra de Israel e as águas, o mar, que são povos, línguas e nações. Não, na ótica do Pai agora, uma vez que se passou o primeiro céu, o primeiro aion, aquele sistema, aquele conjunto de coisas abaladas e que foram removidas para que as inabaláveis permanecessem, passaram, o mar já não existe. Todos nós agora somos filhos do Eterno, voltamos à condição original espiritual. Antes, diante do Pai, havia o meu povo, ele dizia, a terra de Israel. Não vá, eu fui enviado, senão as ovelhas ouvidas de Israel, dizia Yahshua. Havia uma discriminação racial. Os judeus não se falavam com os samaritanos e os judeus viviam nesse orgulho santo. Subiu a um templo e disse, eu não sou como os demais homens, roubadores, eu jejuo, eu dou dízimo de tudo que eu tenho. E o outro pecador não aguentava olhar para o céu. Então esse era o mar. A terra de Israel, com seu orgulho judaico, e as demais, disse o anjo a João para dizer aos irmãos da Ásia, que entendiam, os pastores não entendem, que iriam entender que são povos, nações, línguas. E agora, que já passou o primeiro céu, a primeira terra, nesta nova terra, neste reino inabalável, esta divisão já não existe. Atos capítulo 10, versículo de número 28, era esse o orgulho judaico. Olha aí, a quem se dirigiu, deixa-me botar aqui o versículo, falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali. A quem dirigiu,
dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Então essa era a separação. No primeiro céu, na primeira terra, os judeus viviam com esse orgulho. E o mar? Povo, língua, nações. E o mar? A terra, Israel, tinha esse orgulho. Era proibido. Judeus e samaritanos não se falavam, e quando os apóstolos encontraram Yauxa falando com uma mulher na poço de Jacó, eles se escandalizaram. Ela mesmo disse ao Messias: por que tu pedes de beber água a mim? Porque os judeus, está entre parênteses, não se falavam com os samaritanos. Então ele diz, a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Não só falar, ajuntar, mas apenas aproximar. Você se lembra? Quando um homem estava caído, o samaritano, o sacerdote passou de largo, não era seu próximo, era um samaritano. A terra e o mar chocavam-se. Mas quando ele diz que o primeiro terra passou e o primeiro céu passou, o mar já não existe, a divisão já não existe. Agora, proprietários, reinando em vida, no reino inabalável. E agora é tudo e em todos. Interessante isto, né? A quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum impuro. E ele até brigou. Quando a visão veio, ele relutou, ele disse: não, eu nunca comi coisa impura. O céu e a terra já passaram, aquele velho governo, aquele velho aion. Paulo tentou explicar isso aos hebreus, e eu espero que ele deve ter tido bom êxito, né? Porque dizer a um hebreu que agora tudo aquilo iria passar, que agora iria vir novos céus e nova terra, e muitos deles não iriam viver isto, não eram para eles, iriam saudar aquela terra, Canaã celestial de longe. Não foi isso que Paulo disse? A Jerusalém atual estava escravizada, né? Eram escravos de Jerusalém atual, Agar, mas a lá de cima, a que João vê no versículo de número 3, era mãe de todos. Diz então Hebreus capítulo 8, versículo de número 10, uma passagem maravilhosa: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Preste atenção. A nova aliança, no momento dessa escrita, estava firmada? Não. Ela tinha sido sancionada na cruz, mas o pacto cruzava. Depois daqueles dias, se refere a que dia? A parousia, o dia do Senhor. Então, depois da parousia, depois do juízo, o céu e a terra passaria, e o novo céu e a nova terra seria firmado. Com a casa de Israel, por quê? Porque a casa de Israel agora não era apenas física, terrena. A casa de Israel se tornou agora Israel espiritual. Com o sacrifício de Yauxa, ambos se tornaram um só povo. Então ele diz, depois daqueles dias, não é antes, não é depois da cruz. A palavra está muito tempo depois da cruz. Está 35 anos depois da cruz. Depois daqueles dias, era depois da parousia. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente, não mais em páginas amareladas, na sua mente imprimirei as minhas leis, mas também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais a cada um o seu próximo. Veja que interessante, não era para ter professor de escola bíblica dominical, não era para ter teólogo, não era para eu estar pregando, mas a maldita religião, sabe lá por quá, se meteu entre Deus e os homens, e há uma necessidade de que alguém vos ensine de novo os oráculos do Pai.
E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Versículo 13. Quando ele diz nova, presta atenção, e é por isso que nós usamos a sabedoria do Espírito. Ora, no momento dessa escrita, é o ano 68, uma última carta de Paulo. A nova aliança estava estabelecida, ou para ela ser estabelecida, a velha precisava desaparecer. Precisava desaparecer. Então leia agora. Quando ele diz nova, ele não acaba com a nova. Ele torna antiquada a primeira, a lei. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido já desapareceu. Não, como que vai acabar a graça se a outra nem acabou ainda? Entendeu aí? Pegou? Aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Então, quando Yahshua disse: este é o sangue da nova aliança, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, no madeiro, ele pôs fim a outra, ou tornou com essa fala a outra antiquada? Tornou a outra antiquada, pôs fim naquilo que era espiritual, já não aperfeiçoava, se tornou então pior ainda. Mas quando ele disse nova, ele não pôs fim à velha, ele a tornou antiquada. E aquilo que se tornou antiquada já tinha desaparecido ou ainda estava prestes a desaparecer. Estava prestes. E quando é que ela desapareceu? Quando o tempo ruim caiu, aquele velho sistema passou, o aion passou, o orgulho judaico acabou, e agora, judeus e gentios agora, no reino inabalável, estavam sendo um só povo. Por quê? Porque a terra e o céu já não existe, o sistema judaico foi desfeito, aquilo queimou, foi abrasado, pegou fogo, queimou os elementos do templo, queimou quem oferecia, queimou tudo. E o mar, que eram povos, línguas e nações impedidos de estar próximo, pelo menos de se ajuntar, disse João, já não existe mais. Vocês agora estão no reino inabalável, aonde vocês estão reinando em vida, em perfeita vitória, aonde Ial é tudo e em todos. Capite? Benevere, gostei, eu também gostou. Um grande abraço, graça eterna, na melhor noite, amanhã 5h20, tamo junto, não tem negócio de frio não, hein? Vocês estão ligados aí que eu tô chegando juntinho com vocês, hein? 5h20 eu tô ligadão. Um grande e caloroso abraço a todos. Graça eterna!